Olá, tudo bem? Hoje estamos começando mais um CrefCast, o podcast seu, do profissional da educação física. Hoje a gente vai conversar com a professora Vanessa Araújo para falar sobre o Karatê. Professora Vanessa Araújo, que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Karatê, primeira na comissão de atletas da CBDE, assessora da FPAK, que é a Federação Pernambucana das Associações de Karatê, técnica da Seleção Brasileira de Karatê e técnica e atleta medalhista estadual, nacional e internacional. Vanessa também é graduada em Fisiologia e Prescrição do Exercício, pós-graduada em Cinesiologia, Biomecânica e Prescrição aplicada ao treinamento. Vanessa, chega, respirei fundo agora. É um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite, por estar aqui, poder falar um pouquinho mais dessa carreira, inclusive dentro da área da educação física, que hoje é minha paixão. Que bom. A gente também está acompanhado do conselheiro do CREF, Antônio Araújo. Tudo bem, professor? Tudo certo, boa tarde. Boa tarde. Hoje, minha companheira ao meu lado, Aida Andrade, tesoureira do CREF 12PE. Olá, Aida, como é que você está? Oi, pessoal, estamos aqui, né, mais um CrefCast, aprendendo sobre um tema agora, o Karatê, que a Vanessa vem contribuir com a gente aí, trazendo esse conhecimento que ela tem nessa área, para eu também aprender um pouquinho sobre o Karatê. A Aida está me acompanhando para a gente falar um pouco mais. Estamos fazendo essa série especial dos esportes olímpicos e dos esportes que é tão preciso na nossa sociedade, né? Professora Vanessa, vamos iniciar bem do começo. Como foi essa sua entrada no Karatê? Eu entrei exatamente pela indisciplina, falta de foco, de respeito. Como o Karatê ele é muito forte em termos da filosofia, né? Formação do caráter, respeito acima de tudo, nós temos lemas, também temos os fundamentos básicos, a parte filosófica do Karatê. Então, meu tio me fez um convite, eu entrei aos 5 anos de idade, estou até hoje, né, 40 anos, faço 41, são 36 anos de Karatê nessa modalidade, e hoje eu tenho a minha formação graças aos fundamentos e à filosofia dessa obra, não só a parte da prática em si, mas também porque eu levo muito a sério a filosofia e os fundamentos, que é muito importante nessa arte marcial, que hoje é muito praticado no mundo todo, né, o Karatê. Aida? É importante, né, de observar, digamos, que a Vanessa começou, né, como atleta e procurou se especializar para ser treinadora, né, dessa modalidade. Sim. Eu vi a necessidade, né? Não só saber apenas da modalidade já não significava tanto. Era importante você posicionar-se melhor em quanto às capacidades, né? O que é necessário hoje para a gente poder dar uma promoção da saúde e qualidade de vida, desde a criança até o idoso que pratica a modalidade Karatê, né? Então, isso foi muito importante poder estar embasada na ciência. Sem a ciência não tem como você hoje se posicionar em relação ao esporte e os seus valores em si, como é o Karatê. Então, se a gente fizesse uma linha do tempo, seria Vanessa atleta, Vanessa professora, Vanessa atleta e treinadora. Perfeito. Ao mesmo tempo, paralelamente, ao mesmo tempo que eu era atleta, eu já iniciava a minha carreira enquanto ali aquela menina que era atleta, mas o titio mandava ser o exemplo da academia. Então eu mostrava os katas, eu mostrava os quirrões, eu mostrava como lutar. Então, e também já ministrava aulas, lógico, na visão dele ali, me acompanhando, mas eu sempre paralelamente, porque assim que eu acabasse minha carreira, eu queria seguir, sim, técnica dessa modalidade de professora e me qualificar para poder dar o melhor de mim nesta área. Seguindo já, então, para onde a gente está conversando. Professor Antônio, me fala um pouquinho dessa importância de Vanessa ser profissional da educação física para ser treinadora. Antes de eu entrar, tu era uma menina muito traquina, porque assim, teu demais, né? Muito agitada no Karatê, então já tinha um bem motivo, agressiva, né? né? Já quis direcionar o bem teu isso. foco para o Karatê, né? Para uma luta. Perfeito. E a partir daí, qual foi o momento assim que tu viu que tu poderia contribuir com o Karatê, né? Assim, a partir do momento, porque uma coisa é a gente participar, né? Uma coisa é a gente fazer aula, é a gente competir. Outra coisa é a gente começar a ter a consciência do que é realmente a modalidade. Perfeito. E querer
assim, ajudar de alguma forma. Primeiro, a gente começa ajudando os colegas de treino, Sim, né? exato. Começa, vamos lá, ó, essa pegada aqui, essa queda, ou esse chute, isso daqui pode ser aprimorado, né? E assim, depois você vai começando a ver os caminhos que você pode levar eles, né? Quando foi que tu começou a se interessar por entender o caminho e não somente dar um conselho, né? No momento que eu vi que aquela modalidade me transformava, então eu pensei também, eu posso transformar vidas através de uma modalidade que transformou o meu caráter, a minha pessoa, e me formou uma grande profissional da área, atleta. E assim eu pude ampliar, conhecer vários lugares, pessoas, ter amizade em todo o meu país. Então, se eu tive essa capacidade vindo de uma área de vulnerabilidade, no qual hoje eu estou inserida, eu também trabalho na área de vulnerabilidade. Então, se eu sou uma transformação desse meio, então eu posso transformar vidas também. E como eu já sei o caminho, para mim é muito facilitador dizer esse caminho, este não. E por ser uma área de vulnerabilidade, né, muito agressiva, e é o que eu mais pego hoje, né, uma desestrutura familiar muito grande, em qual a estrutura familiar faz com que a criança ela seja rebelde em vários fatores. Então, o esporte me ajudou muito nisso também. Então, através disso, eu fui e fiz, então, eu tenho uma missão. Do mesmo jeito que me transformou, eu vou pegar essa ferramenta, atrelar a educação, e vou pincelar e caminhar vidas para o futuro melhor. Como tu falou, Vanessa, esses locais, digamos, que você atua, eles são abertos ao público, se alguém que tiver interesse, né, digamos, o nosso CREFcast é voltado para profissional de educação física, mas a sociedade toda nos escuta, nos assiste. Perfeito. Então, eu quero que meu filho também participe, vivencie essa modalidade, conheça. Ele pode não querer ser um atleta, mas pelo menos Sim, ele vai conhecer, claro. vai, como você fala, ter uma filosofia, vai aprender, né, ter regras. E isso é muito importante para qualquer Perfeito. criança. Então, onde ele buscar isso em Pernambuco ou aqui mesmo na região metropolitana, né, do Recife? As ONGs, elas são bem abertas, né? Você faz um processo de qualificação, passa pela assistência social, a direção, e se você tiver dentro dos critérios, você entra, né? Hoje nós temos o Parque Santos Dumont também, com o professor Manuel Laurentini, que faz um trabalho fantástico lá, inclusive de inclusão social, né? De todas as deficiências, síndrome de Down, o TDAH, o TEA, ele faz um trabalho fenomenal. Eu trabalho em 2 ONGs, uma na Várzea, um também no Cordeiro, e as portas estão sempre abertas para essas crianças que queiram realmente família, a gente contribui de alguma forma, que o esporte em si é uma ferramenta educadora e tem contribuído, inclusive o Karatê, né? Que nessas áreas ele tem equilibrado de alguma forma com os incentivos, não só na prática, porque as ONGs também ela atrelam a qualidade de vida, a promoção da saúde, o esporte por participação, é tirar aquele menino da área de vulnerabilidade e promover a proteção social dentro daquela instituição. Se por acaso ali tiver algum perfil de atleta, nós direcionamos. Se não, fica por prática e qualidade de vida, que é muito importante para a gente poder sanar algumas negatividades que a vulnerabilidade impacta nessas famílias, né? Tu tem quantos alunos? Mais de 200 alunos somando as ONGs. Só uma ONG a gente atende 200 famílias. Eu pego desde 4 anos de idade até idosos. E a outra ONG de 6 anos em diante. E como é a tua divisão, assim, faixa etária, por nível? Também. A gente atribui as escolinhas, né? Se destacou, vai para pré-equipe, destacou, vai para a equipe, que a gente vai para as competições. Se não, todos praticam na escolinha, por qualidade de vida. E a gente faz assim, o acompanhamento, inclusive das faixas etárias, faço o levantamento, a anamnese, todos os estudos, todos os planejamentos, porque a intenção não é só formar atletas, né? É dar uma qualidade de vida através daquela modalidade. A gente está falando sobre o Karatê transformando, né, a vida de diversas crianças de Pernambuco para o Brasil e para o mundo, né? Então, é algo, além de transformador, impactante. Perfeito. Não é isso? Voltando para a questão do profissional da educação física, fala para mim um pouco dessa importância de você ter sido, além de olhar essas crianças como atleta, ter visto elas também como professora, como um profissional da educação física. É muito importante, né? Quando eu era praticante, eu senti que faltava alguma coisa. Na época, meu tio não era formado em educação física e era o Karatê pelo Karatê. Mas então, quando eu pude ter a oportunidade e o curso superior, eu vi que era muito além
do que aquilo só a prática, né? Saber desde a cinesiologia, a biomecânica, fisiologia, fazer um treinamento, né, o ideal para aquela faixa etária, Sim. muito importante, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho 7 atletas assim no superior, em qual eu mostrei essa importância da sua capacitação e da educação continuada na vida deles. Uma área de vulnerabilidade, você sabe que hoje muitos não estão nem aí para o estudo, hoje formaram, estão no curso superior, e eu estou em busca de capacitá-los, porque a procura é muito grande, muita gente quer que eu dê aula, eu não tenho, então estou capacitando os meus atletas exatamente para que eles possam, né, trabalhar nesse meio. Eles serão multiplicadores do trabalho que você exatamente, iniciou, né? perfeito. E através dos esportes também, o ciclo, né? A mesma jornada que eu fiz, eles estão fazendo. Através do esporte, conseguir um curso superior, ser atleta de uma equipe de uma grande universidade, estão aprendendo, e ali eles estão se capacitando. Inclusive, nas minhas aulas também, ao mesmo tempo que eu dou aula, eu já vou capacitando-os, mostrando a ele a aula teórica, prática, como eles devem fazer, direcionando, para que fique muito mais fácil, né? E foi muito importante o curso superior, exatamente como eu tinha dito antes, para me posicionar enquanto profissional e ver o que faltava ou não em relação à ciência. Modalidade pela modalidade não é só o suficiente, é preciso mais. Inclusive buscar a qualificação, né, da modalidade, que cada modalidade tem as suas especificidades, que é bem complicado, bem complexo e precisa de estudo. Imagina. Voltando para, digamos, né, o meu lado mulher, a procura de mulheres para o karatê como defesa pessoal, Vanessa, essa Muito relação... grande, muito grande. Apesar de não ser minha área específica, o karatê também ensina muito a defesa pessoal, né? Mas procura muito as mulheres. Inclusive, as mulheres estão procurando muito as lutas, e principalmente por qualidade de vida, né? Perder um peso, manter-se na saúde, né? Mas procura muito grande mesmo de defesa pessoal em relação ao karatê. Eu fiz. Pena que eu não tenho tempo. Hoje, defesa pessoal no karatê, perto da minha casa. É Não muito consegui bom. prosseguir, assim, Pena. sabe? Fiquei pouco tempo, mas você aprende até a cair, né? Uma das exatamente. primeiras aulas é essa, você aprender a cair. Eu disse, nossa, é realmente muito bom. Chaves, quedas, distância, onde bater, como bater. Era uma professora também, e ela me ensinava assim, ó, um agressor, pegue assim, você faça tal movimento. Perfeito. Pega dessa forma e você faça tal movimento. É muito bom, interessante. A pessoa leiga que está assistindo como eu. Até não porque o profissional da kata, educação física. nós temos o kata e o comitê. O kata é a luta imaginária. Sim. É onde a gente aplica as defesas e os ataques. Aí daí vem a defesa pessoal. Para que essa defesa, quais são as funções dela? Esse ataque, quais são as funções dela? Entendeu? E a luta já é propriamente dita, aquela que faz os golpes conforme tenha o regulamento da competição. Mas do kata vem muita aplicabilidade da defesa pessoal. Se chama bunkai. É muito lindo. Imagina. Vamos agora falar um pouquinho sobre o karatê em Pernambuco. Né? Como é que o Estado está lidando com seus atletas, Perfeito. com seus profissionais, com os treinadores, né? Eu sei que tem o Bolsa Atleta para de acordo com cada modalidade e tudo mais. Como é que está o nosso cenário atual, professora, em relação ao Pernambuco, karatê? hoje o karatê é muito forte. A Confederação Brasileira de Karatê, tanto que nós colocamos 10 atletas hoje na seleção brasileira de karatê. Estamos entre os 3 melhores estados do país, ficamos apenas atrás de São Paulo e Santa Catarina. Já 3 anos consecutivos fomos terceiro do país. Na primeira etapa classificatória, ganhamos a primeira etapa, campeão geral. Em clube eu fiquei em terceiro, e os 3 clubes que estavam no pódio eram pernambucanos. Então Caramba. Hoje a gente está muito forte no cenário nacional, né? A gente está indo agora para Bolívia com esses 10 atletas, e o incentivo esportivo, né, da Secretaria de Esporte tem nos apoiado muito, tanto que nós temos técnicos no Bolsa Técnico e temos vários atletas no programa Bolsa Atleta. E o passaporte esportivo, por exemplo, eu fui agora para Joinville e coloquei mais um atleta na Seleção Brasileira de Karatê através do programa Passaporte Esportivo. Então a secretaria ela tem feito um bom trabalho nas modalidades, inclusive o karatê tem sido muito assistido pela Secretaria de Esporte, e graças a esses incentivos tem ficado cada vez mais forte. Fomos aprovados também na Lei de Incentivo do Esporte para poder fazer a etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê aqui de base, que vai ser em Pernambuco entre outubro e novembro. Então a gente está sempre sendo acolhidos e bem assistido pelos incentivos esportivos dentro do nosso estado.
Só tem crescido e fortalecido ainda mais a modalidade. Que bom. É isso que eu ia dizer, que bom. Porque ajuda, né, a manter o esporte, Perfeito. a desenvolver ele e a torná-lo conhecido mesmo, né, Perfeito, aqui no nosso perfeito. estado. Mantê-lo vivo, né? Mantê-lo vivo. Termina até por ser um incentivo, né? Sim. Porque nem todo mundo tem as condições financeiras para fazer uma viagem, para fazer uma competição longe. E de repente, assim, não sei como é que funciona no judô, mas tinha que ser medalhista num regional, né? No Nordeste. Não sei se seria assim no Para judô. entrar na Bolsa Atleta, não, a gente precisa ser medalhista nacional Nacional. ou internacional. Tá dentro de todos aqueles critérios Tá. ali, certo? Mas na etapa final, etapa classificatória não. E, como eu disse, pelo fato de a gente ter terceiro no país, então imagina a quantidade de medalhas que nós não trouxemos Sim. e conseguimos estar ali, né, dentro do programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, né? Eu já estou no terceiro ano consecutivo Bolsa Técnico através desse incentivo, fiz minhas pós-graduações e hoje eu estou cursando o curso de Psicologia para me especializar em Psicologia do Esporte e Neurociência do Esportivo, através do incentivo esportivo. É muito forte mesmo. Termina por ajudar bastante Demais. da parte financeira, né? Demais. E assim, eu acho que já é o quarto, quinto ano que eles vêm aumentando a quantidade de atletas bolsas. contemplados, né? Esse ano teve um acréscimo muito 1.000 grande também, perfeito. 1.100 e alguma coisa, foi muito bom, muito interessante o incentivo do Estado. Demais. E esse incentivo acaba trazendo para o tópico que a gente falou bem no comecinho do Craftcast, que é a transformação de vida dos jovens atletas que estão, né, buscando o seu lugar no mundo. Como eu disse, eu tenho basicamente. as escolinhas. E naquelas escolinhas, os meninos observam quem são os atletas profissionais. Claro que a gente não vai simplesmente fazer a modalidade já pensando no atleta. Né? Então, a gente já vê ali, aquele é o exemplo, e muitos vão procurar, pô, eu quero chegar naquele nível. Eles né? se inspiram, né? Isso. Daqueles Né? Então, colegas. o que é que eu preciso fazer? Entrar na seleção pernambucana, ir para uma etapa classificatória, ser medalhista na etapa final do brasileiro, então eu ganho o direito da entrada do Bolsa Atleta, né? Tem que ter 13 anos, a partir de 13 anos ou 13 anos a completar, né? Já pode dar entrada no Bolsa Atleta. Então, ano passado eu fiz 2 medalhistas internacionais, então já tenho também medalhistas internacionais no programa, e aí nós como treinadores, por ter esse incentivo, a gente já faz o planejamento baseado exatamente nesses resultados, para que o ano que vem, o próximo ano, o atleta ele tenha esse custo, que vai ajudá-lo em tudo, num kimono, numa passagem, numa alimentação, né? E isso vai ajudar bastante, porque muitos que não tinham nada a fazer, chega ali aos 17 anos, a mãe vai cobrar, já é hora de trabalhar. Então, como é que a gente vai ter um incentivo? Eu vi até a Lelis falando exatamente sobre isso, né? A dificuldade do financeiro, mas quando eles têm esse incentivo, eles procuram se manter na modalidade. Eles não vão ser obrigados a optar entre trabalhar ou treinar. Eles podem continuar treinando uma vez que ele tem esse porque ele tem esse incentivo esportivo, né? Felizmente a Bolsa Federal ainda não foi aberta para as modalidades, né? Reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, só as olímpicas, exatamente para o circuito olímpico, mas creio que, se Deus quiser, vai votar, até porque a gente tinha o estadual e tinha a federal, e ajudava bastante, ajuda, porque aí manter eles focados, treinando, para você ver a quantidade de atletas que eu perdi exatamente pela falta dessa bolsa, esse incentivo esportivo muito grande, né? Perdi no sentido de ter um atleta de alto rendimento, que poderia estar hoje rodando o mundo, mas hoje optou pela sua família, pelo seu trabalho, mas ainda bem que, se falando de área de vulnerabilidade, eu perdi para a constituição de uma família, né? Graças a Deus. Em relação aos estudos, esses atletas conseguem bolsa em escola ou faculdade? Por exemplo, eu já tenho uma parceria, né, com um dos grandes técnicos hoje da Unassal, que está à frente é o Wallace Thiago, e eu tive uma atleta que ela, é uma mãe solteira, voltou da pandemia, pediu para voltar, ela foi medalhista sul-americana, pan-americana, foi para o Mundial na Turquia. Então, quando ela retornou, ela ganhou 100% numa bolsa, né, universitária, pelo currículo. Então, vai lá, faz o teste, tem um currículo. Então, eu tenho 7 atletas contemplados a nível superior, fazendo curso superior através do esporte. Isso, o presidente do CREF, né, ele também teve a bolsa lá na Unassal para cursar direito, né, ele já tinha formação em educação física, exatamente por ser atleta do karatê, né? Lá ele cursou direito, né? Isso. Nós fomos atletas profissionais dessa universidade e levamos aí, fui campeão brasileiro, eu fui bicampeão brasileiro universitário. Nós fomos convocados para um mundial no Brooklyn, Estados Unidos, só que nós não pudemos ir exatamente por falta de investimento, mas a gente chegou até onde a gente podia chegar, né?
Que massa, eu não sabia que Lúcia tinha sido atleta profissional de karatê. Sim, ele foi medalhista sul-americano, seleção brasileira. Foi sim, um dos grandes atletas do nosso estado, do nosso país. Professora, o que é que um profissional da educação física recém-formado, a gente tem muitos alunos que nos assistem, Sim. Precisa fazer para se tornar, para entrar no esporte, para, sabe, querer ensinar sobre o karatê que gosta. Não, eu tenho karatê na minha vida desde a infância, sou profissional de educação física. Como é que eu posso me especializar? Onde é que eu posso entrar? O que é que eu posso procurar? Quais cursos eu devo fazer? Sabe, basicamente. Uhum. Primeiro, buscar a modalidade. Quais são as pessoas que estão ali nas pontas daquela modalidade é muito importante. Né? Hoje, Pernambuco tem técnicos maravilhosos desta modalidade. Nos procure, as portas estão abertas. Se quiser, a gente vai direcionar. Né? Se especializar em lutas. Eu não tenho especialização em lutas, mas só a vida especializa o tempo de luta, né? Então, assim, é procurar exatamente aqueles que estão na ponta. Né? Quais são os técnicos de destaque daquela modalidade? Então, no Brasil hoje, graças a Deus, hoje eu sou uma referência da modalidade e eu fui buscar treinar com os melhores técnicos do meu país. Santa Catarina, São Paulo, está viajando o mundo todo e hoje, graças a Deus, eu tenho o que contribuir do alto rendimento à iniciação esportiva, né? E, então é isso, é procurar as pessoas chaves da modalidade, se especializar e estudar bastante, né? Estudo bastante. Inclusive, aquilo que acomete a especificidade da modalidade. Né? Primeiro você tem a expertise, a maestria. Né? O que é que eu faço para ser um grande técnico da modalidade karatê? Não é a mesma coisa que o do judô, é totalmente diferente. Mas as portas estão abertas para quem quiser. Né? A modalidade karatê. Estou lá no La Fabiano, na BSCC, me procurem. Será uma honra poder contribuir. Perfeito. Quem quiser essa arte marcial karatê. As portas do CREF também. CREF também. Para a gente concluir essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o karatê no Pan-Americano, né? Jogos. Suas conquistas, necessidades. Perfeito. Como é que está o nosso cenário atual do karatê? O karatê nos jogos é muito... O karatê em si do Brasil é muito forte na América. Né? Muito forte ali. Então a gente não tá... A gente estava nos jogos de Tóquio, mas infelizmente a gente não vai estar nos Jogos da França. Porém, hoje os nossos jogos vai ser os Jogos Pan-Americanos e Sul-Americanos. Então tem um circuito a ser preenchido, né, de conquistas para poder estar aí nesse ranking. E a Confederação Brasileira de Karatê, no qual eu faço parte, é a única entidade realmente que vai levar para os Jogos Pan-Americanos. Nós sabemos que temos várias federações da minha modalidade, mas a única reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo MEC, é a Confederação Brasileira de Karatê. Primeiro ponto é você estar vinculado a uma federação, no qual essa federação ela esteja reconhecida pela CBK. Aí você entra no circuito nacional, vai ter todos os critérios de ranking para você estar ali entre os ranqueados para poder disputar uns Jogos Pan-Americanos, que tem início com os Jogos Sul-Americanos, depois Jogos Pan-Americanos. Né? E os últimos jogos nós tivemos a Bárbara como campeã de Jogos Pan-Americanos, que foi no Chile. Né? Foi o ano passado, eu acho que foi. O Karatê foi campeão, lá teve uma boa performance, inclusive quem está direcionando é o coordenador Diego Spigolon, né, que faz um trabalho extraordinário, né, no Karatê do Brasil, e na base é o Ulisses. Né, nós temos 2 coordenadores, temos o diretor técnico William Cardoso, o diretor do Seniores, que é a principal, Diego Spigolon, e a base é o Ulisses, né, que faz todo esse preparo da base, né, para jogar exatamente na principal, que é onde a gente vai estar aí nos Jogos Pan-Americanos. Primeiro ponto é estar na federação vinculada à Confederação Brasileira de Karatê, que é a única que está reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Vanessa, é muito importante a gente falar com quem sabe sobre a modalidade. É muito incrível ver a sua propriedade sobre o karatê e falar sobre isso. Tá? Muito obrigada. Que agradeço. É um orgulho, né, ter você enquanto atleta pernambucana, enquanto profissional também aqui registrado no nosso conselho, né? A gente agradece a sua participação. E é isso, o CREF está de portas abertas, o que precisar. Inclusive, na divulgação dos seus projetos, pode estar disponibilizando nas nossas redes sociais. A gente coloca lá a marca o CREF, que a gente reposta, para dar visibilidade ao esporte pernambucano, né? Ao karatê e as demais modalidades. Perfeito. Muito obrigada. Parabenizar, principalmente porque, assim, às vezes, quando a gente consegue um
um status ou tem um nome reconhecido, a gente começa a escolher com quem vai trabalhar, né? E assim, eu conheço muitos treinadores que só quer trabalhar com equipe, só quer ter resultado, mas a escolinha é algo muito importante, né? O começo, então assim, a gente no teu caso, além de ter os atletas, de querer formar também, não somente atleta, né? Então, assim, tá de parabéns. Obrigado. Tá? E a gente precisa de professores dessa forma, né? Obrigado. Querer começar a transformar, nem que seja uma vida, um espaço, né? Um lugar. Então, assim... Dá uma perspectiva de quem nada tinha na vida, que se achava perdido, exato. E tem um esporte ali como um direcionador. Exato. Eu trabalho em área de vulnerabilidade e minha missão é essa. Primeiro é o resgate social, é mostrar a força que o esporte tem atrelado à educação. Primeiro, como eu digo meus meninos, primeiro se transforma o homem, depois o atleta. E essa é a minha missão. Quanto eu puder ajudar através da minha modalidade do esporte e o que a educação física pode contribuir, eu irei. Primeiro foco meu é salvar vidas. Segundo, vem o esporte como contribuidor, como uma chave, se ele quiser seguir. Mas eu já salvando aquela vida, né, constituindo... Salva de palmas, parabéns! Só de ocupar o espaço dele em determinados momentos. A identidade, ver que aquela vulnerabilidade que ele tem, ali tem uma chance, direcionar aquela energia, né, para um esporte que é tão enriquecedor em vários fatores para mim, né? Já estou satisfeita. Perfeito. Professor Antônio, Aida, muito obrigada por me acompanhar em mais um CrefCast. Vanessa, novamente, parabéns, muito obrigada. Se você quiser finalizar com algum recado para atletas, profissionais da educação física, fica à vontade. Perfeito. Ali naquela câmerazinha. Pode falar. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Um espaço como esse, importante para a gente poder divulgar a importância não só da modalidade, mas nós como profissionais da área da educação física, dizer para vocês, seja da modalidade que você bem entender, seguir, e também profissional, leve com muita seriedade, como leva a educação física. Através da educação física, eu abri um espaço para formar minha vida enquanto cidadã, mulher, e me botar, me posicionar enquanto mulher na sociedade. Hoje eu sei que a quantidade de técnicos ela é muito alta, mas eu estou ali entre eles, os melhores, e trabalhando incansavelmente para salvar a vida e para fazer com maestria o que eu escolhi fazer, que é exatamente ser uma profissional da área, com competência e excelência, e também uma grande técnica do meu país. Que massa! E assim a gente finaliza mais um CrefCast. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Acompanhe a gente em nossas redes sociais. Aida? Isso, segue lá, @cref12pe no Instagram, no canal do YouTube, e ativa o sininho para as notificações. Isso. Perfeito. E entre em nosso site, que é cref12.org.br. Não é isso? Muito obrigada, gente. A gente termina como o Karatê, como a transformação social de jovens, Perfeito. Crianças. E é isso aí. Até a próxima. Os